tá? É evangelho. Como eu disse, eu não vou expor todo o texto, eu vou expor apenas parte do texto. Então, quando você encontra as três mensagens angélicas, ali você vai encontrar o seguinte, olha, vai encontrar o seguinte, você pode até anotar isso, tá? No capítulo 14, o 6, o 7 é a proclamação, tá? O conteúdo aqui é a proclamação do evangelho eterno. Quando você vai para o versículo número 8, é uma declaração. Qual é a declaração? A queda de Babilônia. Então, do 6 ao 7 é uma proclamação, o 8 é uma declaração, e do número 9, do versículo número 9 até o 12, o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar ali uma polarização, ou seja, entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm a marca da besta. Então, só recapitulando as três palavras: proclamação, depois declaração e depois polarização. Mas o que nós vamos ver hoje, o tema central será voltado para o que é evangelho, a importância do evangelho. E por que que esse é um evangelho, não é um evangelho qualquer, é um evangelho eterno. O evangelho, quando nós pensamos no evangelho, nós pensamos em boas notícias, né? Em boas notícias. E aqui vem uma boa notícia, né? Por exemplo, no Brasil foi proclamada, né, a libertação dos escravos em maio de 1888 pela chamada Lei Áurea, né? Pela Rainha Isabel, Princesa Isabel. Então a gente percebe que aqueles milhares e milhares e milhares de escravos, eles foram libertos, claro, com uma lei que proibia a escravidão no Brasil. Mas essa boa notícia também já havia também chegado aqui, é uma foto histórica também apresentando essa boa notícia, mas também é importante nós lembrarmos que houve também a libertação desses escravos também, começou desde a Europa, Estados Unidos, Brasil, enfim, Abraham Lincoln também, e infelizmente isso ocasionou ou levou à Guerra Civil Americana, o norte contra o sul, e apesar disso houve uma grande boa notícia, que era a libertação dos escravos. Quando você vai para a Segunda Guerra Mundial, até hoje a Europa comemora o dia, existe o dia D, o dia em que as forças aliadas destroem o exército alemão. E logo depois você vê a proclamação desse dia especial que se espalhou por toda a Europa e, infelizmente, a paz foi estabelecida com a violência, com a guerra, né? Mas não deixou de ser uma boa notícia porque o mundo não estava mais em guerra. Então, pensar no Evangelho é pensar não em um bom conselho, não é um bom conselho. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza. E é por isso que você precisa abrir agora comigo a Bíblia, no livro de Apocalipse 14, versículo número 7, que diz assim: vamos para o 6 e para o 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho. Olha só, um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, nação, tribo, língua e povo. Presta atenção nesse detalhe. Primeiro, o que que ele tem em suas mãos? Evangelho. Qual é a extensão? O mundo todo. Qual é o conteúdo? Temer a Deus, dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o evangelho, ele alcança ou deve alcançar o mundo todo, e a gente precisa entender o que é evangelho. A gente precisa saber o que é evangelho. Entre outras coisas, o que nós fazemos não é para se alcançar o evangelho, é porque o evangelho já nos alcançou. Então a gente precisa posicionar de forma correta o que é o evangelho. Evangelho é aquilo que Deus fez por nós em seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados, nos dar salvação em Jesus Cristo. E quando eu aceito esse presente que ele fez, que ele deu para mim, que ele deu para você, que ele deu para o mundo todo, então eu vivo a experiência do evangelho. Então, eu não posso colocar o evangelho na posição errada. Errada. Que posição é essa? É o seguinte: primeiro, eu faço tudo para agradar a Deus, eu faço tudo para agradar a Deus, e depois eu recebo a graça de Deus para viver a vida cristã. Não é assim. Não é assim.
Primeiro eu aceito a graça de Deus. Primeiro eu aceito a cruz de Cristo. Primeiro eu aceito o sacrifício de Cristo. E como resposta à minha vida, ser fiel nos dízimos, usar os dons, estar presente na igreja, ter culto familiar, cuidar do corpo, é consequência daquilo que Cristo fez por mim. Então eu tenho que viver o evangelho e tenho que permitir que o evangelho esteja na minha vida no lugar que Deus quer que ele esteja. No lugar que ele quer que ele esteja. Então, tudo que eu faço é consequência daquilo que Cristo já fez por mim. Tá claro isso para você? Tudo que eu sou é consequência daquilo que Cristo é para mim, daquilo que Cristo fez para mim, daquilo que ele realizou na cruz por mim, por você, pelo mundo todo. Então, viva o evangelho. Em outras palavras, o evangelho ele ocupa o centro. O evangelho ocupa o centro. O centro é aquilo que Deus fez por mim. Aquilo que ele realizou na cruz, o preço a ser pago, a rendição de Cristo, a remissão dos meus pecados, é aquilo que Cristo realiza. Então, não coloque o evangelho no lugar errado, coloque o evangelho no lugar certo. O evangelho no lugar certo é tudo começa com aquilo que Deus fez. Tudo começa com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus realizou. Para que isso seja mais reforçado ainda, é importante eu entender algumas coisas, né? É muito importante eu entender algumas coisas. O que eu preciso entender? Entender o seguinte, que esse evangelho eterno, ele precisa ser compreendido. O evangelho aqui, ele é chamado de eterno. Não é um evangelho qualquer. Hoje, a gente vê pessoas brigando por igreja, né? Brigando. Inclusive, está tendo aí uma treta tremenda, né? Sobre os irmãos que estão brigando aí com a placa, pode isso, não pode aquilo, não sei o que e tudo mais. A gente deve respeitar cada expressão, cada igreja, cada pessoa que faz o seu ministério. Agora, sabe de uma coisa? Independentemente da expressão de fé que a pessoa possui, a pergunta é o evangelho que está sendo pregado? É o evangelho eterno que está sendo pregado. Então, eu não posso assim dizer o seguinte, não, eu escolho o evangelho. O problema hoje é que a gente tem muita gente que quer escolher o evangelho que ele quer pregar. E não pode ser assim. Você não pode redefinir algo que já está definido por Deus. O que Deus definiu é o evangelho eterno. Então, hoje, nós vivemos em uma época em que se existe uma variedade de evangelho e que se expressa na eclesiologia, não é brincadeira. Não é brincadeira. Aí a gente começa a pensar, que evangelho é esse, né? Que evangelho é esse que parece que se aceita tudo, se pode tudo? Que coisa é essa? Então é o seguinte, existe hoje os evangelhos, né? Por exemplo, o evangelho da prosperidade, o evangelho da autoajuda, o evangelho que é focado só para dentro, não é focado para fora. Quando a gente percebe o evangelho hoje, o pior problema do evangelho, você sabe o que é? Se você pergunta assim, Pastor Lucas, qual é o maior problema? Qual é o maior problema do evangelho? Você sabe qual é o maior problema do evangelho? É o evangelho centrado no ser humano. Esse é o maior problema do evangelho hoje. Hoje. É o maior problema do evangelho hoje, eu chamo disso de evangelho humanístico. É claro que o evangelho vai falar para o ser humano. É claro que o evangelho vai dizer aquilo que Cristo está realizando pelo ser humano. É claro que o evangelho, ele é o presente dado de Deus para o ser humano. Está tudo certo, mas o problema é pensar que o ser humano, ele é o centro de tudo, quando ele não é o centro de tudo. Ele não é o centro de tudo. O centro de tudo é Cristo. A Bíblia diz claramente tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele é em torno dele que tudo deve girar. Então, quando eu penso dessa maneira, eu começo a perceber que o evangelho ele toma uma cor muito diferente. Por que toma uma cor muito diferente? Porque eu passo a entender uma coisa: eu não uso a Cristo, eu não uso a Bíblia, eu não uso as promessas de Deus em benefício próprio. Eu utilizo, eu permito viver, viver aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, a proposta é dele. Eu não fico manipulando Deus a meu bel prazer. Eu não fico dizendo, Deus tem propósito para a sua vida. Espera aí. Deus vai realizar todos os seus sonhos. Espera aí, não, não. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, não. Tem coisa que vai dar errada em sua vida para a glória de Deus.
Você não deve dizer o seguinte: eu tenho um sonho de estar nos Estados Unidos e crescer. Não, não. Você perguntou se esse é o sonho que Deus tem para você? Você perguntou se é isso que Ele quer para você? Então, não posicione o Evangelho no lugar onde ele não está. O Evangelho, ele é cristocêntrico, ele não é antropocêntrico. Não é o ser humano que está no centro. A maior situação que a gente vê hoje no Evangelho é justamente essa ênfase distorcida, em que essa ênfase distorcida, além de ser tão perigosa, ela apaga ou diminui outras coisas que o Evangelho destaca. Pastor, agora eu não estou entendendo. O que é que o senhor está querendo dizer? Que além de colocar o ser humano no centro, o Evangelho que coloca esse ser humano no centro, ele não fala das outras coisas que existem no próprio ser humano e que o sacrifício de Cristo ele tem pouca relevância. Eu não sei se você tem ouvido hoje, eu estou falando aqui de um modo genérico, né? Geral, no mundo religioso, no mundo cristão. Mas eu tenho certeza que faz muito tempo que você ouviu falar sobre a queda do homem, o que é pecado, né? O que é pecado, o que é regeneração. A gente quase não fala isso. A gente quase não desenvolve temas voltados para isso. E aqui eu quero aqui voltar numa coisa para vocês. Eu quero apresentar aqui um pensamento para vocês. Quando a gente fala de evangelho, a gente não pode falar desse tipo de evangelho que é popular hoje. A gente tem que ir para o evangelho que tenha quatro coisas. Quatro coisas. O pastor Enoque de Oliveira, que foi vice-presidente da Associação Geral, presidente aqui da divisão sul-americana, ele escreveu um artigo que ele dizia o seguinte, que evangelho, para ser evangelho, tem os quatro R's. Os quatro R's. Quais são esses quatro R's? O evangelho, para ser evangelho, tem que falar que o homem caiu. O evangelho, para ser evangelho, tem que ser pregado que Cristo levanta o ser humano, redime o ser humano, transforma o ser humano. Evangelho, para ser evangelho, tem que falar que o ser humano tem a possibilidade de Cristo ser regenerado e que o ser humano é responsável diante de Deus. Isso é evangelho. Então, eu posso pregar qualquer coisa, se eu não pregar que o homem caiu, que existe uma redenção, perdão, do ser humano, e uma rendição do ser humano, uma redenção de Cristo, e uma rendição do ser humano, que Cristo regenera o ser humano, e que nós somos responsáveis por nossas escolhas, se eu não prego isso, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então, esses quatro elementos, eles são fundamentais para falar do evangelho. Então, eu tenho que falar que o homem caiu. O homem caiu. Isso sabe o que significa? Nós somos pessoas que estamos em um planeta e esse planeta, ele é feito de pessoas caídas. Caídas. Nós somos, Paulo diz o seguinte, todos estão destituídos da graça de Deus, todos estão destituídos da glória de Deus, nós somos enfermos, nós somos pobres. Nós temos dentro da nossa vida uma tendência para o fracasso, para o egoísmo, para viver sozinho, para buscar o prazer, tudo aquilo que pode colocar no centro a minha própria vontade. Você sabe por que que a gente está doente? É porque teve uma queda. Você sabe por que que a gente tem doenças mentais, doenças no corpo? Porque teve uma queda. Você sabe por que que a gente briga, por que que a gente entra em conflito, por que que a gente é rancoroso, por que que a gente tem dificuldade de perdoar, por que que a gente trai, somos traídos por causa do pecado. O pecado nos distanciou de Deus, a nossa vida virou de cabeça para baixo e nós fugimos da presença de Deus. E é por isso que nós vivemos confusos, inseguros, com medos, apavorados da morte, porque o pecado ele trouxe toda essa desgraça para a nossa vida. Então a gente ficou sem rumo. A Bíblia diz em Isaías, nós éramos como ovelhas que não sabiam o caminho. E três coisas para a gente ficou confuso sobre três coisas. A gente ficou confuso do que é verdade, a gente ficou confuso sobre o nosso destino e a gente ficou confuso do que é vida. A gente ficou confuso sobre verdade, caminho e vida. E é por isso que quando você fala do Evangelho, Jesus Cristo diz o seguinte, vocês não sabem o que é vida porque vocês estão mortos, mas eu sou vida, eu sou vida. Você não sabia que decisão poderia tomar para o seu futuro. Você não sabia que decisão poderia tomar para a sua própria existência. Eu sou o seu caminho.
Você não sabia o que era verdade, o que era mentira, o que era engano. Eu sou sua verdade. Por isso que quando a gente vê o estado catastrófico, destrutivo, quase que desesperado, sem nenhuma esperança do ser humano, é por isso que as tintas do pecado têm que ser pintadas com cores fortes para a gente descobrir que nós temos um Salvador. Se você não entender a seriedade do que é pecado, você não vai dar importância a quem é o seu Salvador. Se você não souber que você está doente, você não sabe a importância do remédio. Você não sabe a importância do remédio. Se você não souber que a sua situação é gravíssima, você não sabe aonde procurar a solução. Um dia, o pastor Wilson Paroski estava pregando. E ele contou uma experiência dizendo o seguinte: certa vez eu estava falando, né, para as pessoas e tudo mais, um grupo de universitários e eu falei várias vezes do que é pecado dentro da Bíblia, né? Que é se afastar de Deus, que é perder a direção, etc. E uma jovem levantou a mão e disse assim: Pastor, nos dias atuais a gente não precisa falar mais disso, do que é pecado, do que é arrependimento, porque isso já está fora de moda. O Evangelho não está fora de moda porque Jesus não está fora de moda. A gente precisa de um Salvador. A gente precisa de um Salvador. O anjo está pregando para os 4 cantos do mundo. Você sabe por quê? A gente pensa, sabe, que o que mais o mundo precisa é de um bom político. A gente pensa que o que o mundo mais precisa é de mais uma economia estável. O que o mundo mais precisa é talvez da paz entre as nações. Sabe o que é que a gente precisa? Sabe o que é que a gente mais precisa? De um Salvador. Não é de um político messiânico, não é de uma economia estável, não é de um secretário da ONU que resolva todos os problemas. Não. O que a gente precisa é de um Salvador. E nós temos um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Emmanuel, Deus conosco. Quando a Maria ouve o anjo diz assim para Maria: e ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que nós mais precisamos é de um Salvador. E esse Salvador veio, morreu, ressuscitou e tem o mesmo poder de salvar todo aquele que crê nele. Jesus é nosso Salvador. Creia nisso. Creia nisso. Continuando, vendo essa realidade do pecado, a queda do ser humano, a gente pensa no seguinte: quando você estuda o livro do Apocalipse, o que que a gente entende? Qual é a proposta desse livro? O Cristo do Apocalipse disse, Vanderlei Dornelles, é acima de tudo aquele cujo sangue podemos ter vida justificada e lavada e retomado o direito perdido por nossos primeiros pais, a árvore da vida e de entrar na cidade santa. Coisa linda, né? Que coisa linda. Esse livro, O Sangue do Cordeiro, vale a pena ser lido. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 5, versículo número 9, diz que pelo seu sangue ele nos comprou pelo seu sangue a todos que aceitarem, obviamente, de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui eu quero compartilhar algo com vocês. Quando você vai para a Bíblia, você percebe uma coisa: a Bíblia não celebra a morte de ninguém, né? Que é o seguinte: quando você tem um assassino, tá, um serial killer, por exemplo, e esse camarada é preso, é pego, a gente quer que ele morra, né? É o que o coração do ser humano pede. A gente pede por justiça, tem que massacrar. Mas é interessante contar uma história para vocês. Eu acredito que foi mais ou menos ali no período da pandemia. Apareceu aqui um rapaz que ele cometeu alguns crimes em Brasília. O nome dele era Lázaro. Ele cometeu alguns crimes em Brasília. Ele matou algumas pessoas, abusou de algumas mulheres. E foi feito assim uma operação mega especial para encontrá-lo, porque ele estava fugindo. Ele estava nas matas aqui em Brasília. Helicóptero, cães farejadores, vários policiais. E todo mundo falava muito mal do Lázaro, porque ele tinha cometido vários crimes. Vários crimes. E o Lázaro, em um dado momento, a polícia o encontrou, ele atirou na polícia, a polícia devolveu,
e ele morreu. E claro, as pessoas celebraram isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Com a queda a queda das Torres Gêmeas, Osama Bin Laden era o homem mais procurado do mundo, né? E todo mundo queria ver sua morte. Interessante que quando as Torres Gêmeas foram atingidas, algumas pessoas em alguns países do Oriente Médio celebraram o que estava acontecendo, celebraram. E quando Osama Bin Laden foi pego e foi morto, muitos americanos foram para diante da Casa Branca celebrar isso também. Então, ambos os lados celebraram. Só que existe uma coisa, eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem aqui da celebração do que aconteceu. Aqui são imagens reais da celebração quando souberam, os americanos souberam que Osama Bin Laden tinha sido morto. Essas aqui são as imagens, diante da Casa Branca. Sorrisos, alegrias, bandeiras erguida e tudo mais. Mas você sabe o que é que me chama a atenção na Bíblia? Você sabe o que é que me chama a atenção na Bíblia? É que quando abra sua Bíblia e veja uma coisa comigo agora, capítulo 5 de Apocalipse. Você vai ver comigo uma coisa bem interessante. Na Bíblia, Deus não celebra a morte de pessoas, inclusive as pessoas que são más. Deus não celebra. E veja o que diz, olha, Apocalipse capítulo número 5, só existe uma pessoa que a gente fica feliz pela morte dele na Bíblia. Você sabe de quem é que eu estou falando? É de Cristo. A única pessoa que a Bíblia celebra, existe alegria, porque ele morreu, é justamente Jesus Cristo. Deus, diz a Bíblia, sabe o quê? Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus não quer que ninguém morra. Deus sim quis que o seu filho morresse, porque ele não se alegra com, ele não se alegra, pastor, quem é o pedófilo, pastor, tem que morrer. Deus não se alegra com isso. Um abusador, Deus não se alegra com isso. Deus quer que todos, independentemente do seu pecado, tenham conhecimento de quem ele é. Claro, pague as consequências dos seus erros, mas também seja justificado pela fé e seja chamado de filho de Deus. Que coisa linda! Que coisa linda! Então, na Bíblia, não se celebra a morte de ninguém, porque Deus não celebra a morte do ímpio, mas Deus celebra a morte do seu filho. Veja o que diz a palavra de Deus. Veja o que diz. Capítulo 5, versículo 12. Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, digno é o cordeiro de receber. O cordeiro recebe poder, o cordeiro recebe riqueza, o cordeiro recebe sabedoria, o cordeiro recebe força, o cordeiro recebe honra, o cordeiro recebe glória e o cordeiro recebe o quê? Louvor. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque com o seu sangue, veja o verso 9, digno é o cordeiro de abrir o livro, de receber, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, nação e povos. Por que essa celebração? Porque ele resgata. Porque ele resgata. A gente celebra a morte de Cristo porque ele resgata. E você pode perguntar, o que que o sangue de Cristo faz? O que que o sangue de Cristo faz? O sangue de Cristo expressa três coisas. Com o sangue nós somos amados. Com o sangue de Cristo nós somos lavados. E com o sangue de Cristo nós somos mais que vencedores. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos para esses textos. Olha o que diz. Apocalipse 1:5 diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiramente, eu quero dizer aqui uma coisa para vocês. Você está lutando contra algum pecado que é difícil de ser superado? Você já caiu várias vezes nesse mesmo pecado? Você luta muito intensamente contra esses pecados? Você sofre com isso? Você se culpa com isso? Eu quero dizer uma coisa para você. Apesar das lutas que você tem, você é amado e o sangue de Jesus Cristo, diz o texto aqui, ele tem poder para libertar você. Você não é refém dos seus pecados e nem dos seus vícios e nem vítima das suas quedas. Você é alvo do sangue do Cordeiro que pode libertar você. A segunda coisa, aqui diz no capítulo 7. Vamos no capítulo 7? Capítulo 7. Olha o que o texto diz.
7 e versículo de número 14. Diz assim: Respondeu-lhe, meu senhor, tu sabes, falando aqui da grande multidão, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Gente, sangue suja, mas o sangue de Cristo limpa. O sangue de Cristo é o único que limpa. Não há vida, não há ser humano nessa terra que não consiga viver uma vida diferente através daquilo que Cristo realizou na cruz. E a terceira coisa, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 12, e agora no versículo de número 11. Apocalipse 12, 11 diz assim, veja o que o texto diz. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Qualquer luta que você tenha, não importa o tamanho da luta que você tenha, tudo na sua vida você pode vencer. Pastor, eu posso vencer tudo. Você pode vencer tudo. Não há nada na sua vida que você não possa vencer pelo sangue do Cordeiro. Maior que os obstáculos que você tem, maior do que as lutas que você passa, é o sangue do Cordeiro. Eu concluo com essa experiência aqui para vocês. 28 vezes no livro do Apocalipse fala que Jesus é Cordeiro. 28 vezes está dizendo, ele salva, ele salva, ele salva. Cristo é aquele prometido no Antigo Testamento como Cordeiro e no Novo Testamento é aquele que realiza as profecias do Novo Testamento. Eu concluo agora, amigos, dizendo para vocês o seguinte: a morte de Cristo na cruz é mais que uma declaração de amor. Para nós, a morte de Cristo na cruz é também uma manifestação de poder. Deus não nos amou só com seu sentimento, Deus nos amou também com seu poder, porque Ele pode fazer por nós o que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Eu concluo com essa experiência aqui desse senhor, Nicholas Hilton, que salvou 669 crianças dos horrores do Holocausto. Eu tive no Museu do Holocausto no ano passado. E quando você visita Israel, você entra no museu e ao lado do museu existe uma espécie de memorial das crianças que foram mortas no nazismo, que foram seus milhares. Quando você entra nesse memorial, é impossível você não se emocionar. É impossível. Porque dentro desse memorial existe apenas uma lâmpada que ilumina milhares de lâmpadas em um lugar completamente escuro, que é espelhado. O lugar é escuro, mas pequenas luzes são refletidas uma na outra a partir de uma só. E quando você entra naquele ambiente que não é pequeno, mas também não é tão grande, é um tamanho razoável, quando você começa a caminhar dentro desse memorial, um homem e uma mulher, falando em inglês, começam então a mencionar o nome da criança que foi morta pelo nazismo, a idade da criança e a nacionalidade dessa criança. Somente duas vozes, pausadas dentro daquele ambiente, com uma pequena luz iluminando várias luzes. Eu quero dizer para você que quando eu entrei ali dentro e comecei a caminhar dentro daquele lugar, o meu coração ficou assim muito, muito sensibilizado, porque eu pensei nas minhas duas filhas, a Ângela e a Sofia. E quem é pai, entrar ali dentro é algo muito emocionante, é algo muito forte. E eles repetiam os nomes. Ali, milhares de nomes. Não dá para você, em um dia, ouvir praticamente todos os nomes. E quando eu entrei lá e vi aquilo que as crianças passaram, né? Como os corpos ficaram, enfim, a tragédia que a história registra, a gente passa a lembrar do que foi feito para salvar essas crianças. Eu ouvi o hino de Israel que foi feito antes do Holocausto. E quando eu vi o hino oficial de Israel, que foi feito antes do Holocausto, muitas crianças que cantaram aquele hino, que está na internet, inclusive, elas foram para os campos de concentrações. E algumas delas foram mortas.
Então, é muito difícil você olhar para tudo isso e não se sensibilizar. E lembrar da história desse Senhor aqui, que salvou muitas crianças, 669 crianças. E é interessante que ele é chamado de herói. Você é um herói. E muitas vezes os repórteres, os jornalistas, eles convidaram para eventos, fizeram entrevistas com Nicholas Wilton e disseram: você é um herói. Repetiram várias vezes. E é interessante que, em um certo momento, ele para e ele, aqui tem a imagem de algumas crianças, aqui ele com algumas crianças aqui no colo, perto dele. E quando ele recebeu esse título de herói, ele disse o seguinte: eu não sou um herói, pois somente um herói faz coisas extraordinárias. Somente um herói faz coisas extraordinárias. Quando nós vamos para o Apocalipse, Cristo fez coisas extraordinárias. Cristo é mais que um herói, Cristo é um salvador. Esses pregos aí, eles foram para vocês, para mim também, para o mundo todo. Jesus amou muito você. Jesus resgatou você de um futuro de perdição, de uma vida frustrada, de uma vida vazia, de uma vida de medos, de uma vida sem propósito. Mas toda a nossa vida teve sentido quando o nosso coração encontrou o coração de Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho é a mensagem mais importante que nós temos nessa vida, como Igreja Adventista do Sétimo Dia. O sábado tem o seu lugar, a lei de Deus tem o seu lugar, mas tudo gira em torno da cruz de Jesus Cristo, daquilo que ele realizou. Você sabe o que é que o mundo mais precisa? É de evangelho. É por isso que nossa igreja precisa ser centrada no evangelho. Nós, pastores, nosso ministério tem que ser centrado no evangelho, naquilo que Cristo fez, porque o que o mundo mais precisa não é de um médico, não é de um professor, não é de um engenheiro, não é de um político. O que mais precisa é de um Salvador. É por isso que Cristo é o Salvador que nos visita, que não somente pisou esse chão, mas que morreu na cruz e está de braços abertos intercedendo por nós. E quando ele voltar, ele vai chamar vários nomes, vários nomes. Ele vai chamar o seu nome, Roselina, ele vai chamar o seu nome, Suzana, ele vai chamar o seu nome, Lúcia, ele vai chamar o seu nome, Gaspar, ele vai chamar o seu nome, Anderson, ele vai chamar o seu nome, Iracema, ele vai chamar o nosso nome. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma vida inteira centrada no Evangelho. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que você não esqueça. Nós temos um chamado, nós temos uma identidade, nós temos uma prioridade, nós temos o foco na adoração, nós temos uma missão a cumprir. Feche seus olhos, vamos falar com Deus e vamos confirmar mais uma vez essa entrega ao Senhor. Bom Deus, obrigado, porque um dia esse evangelho nos alcançou. E o Evangelho é tudo o que nós mais precisamos, porque o Evangelho é Cristo nos resgatando na cruz, é Cristo deixando a tumba vazia, é Cristo com as mãos erguidas no santuário, é Cristo voltando nas nuvens do céu. Isso é Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Tome essa igreja, esse grupo em tuas mãos e nos ajuda, ó Deus amado, a viver o Evangelho e a compartilhar o Evangelho em nome de Cristo. Amém.